Soberano Deus e eterno Pai, graças damos a Ti por mais este dia, um dia de bênção, um dia de livramentos, um dia de vitória que nos deste. Se aqui estamos, é por manifestação da Tua graça e da Tua benevolência, por isso somos gratos a Ti. Continue nos abençoando, uma vez aqui estando, reunidos em Tua santa presença, nos abençoe de uma forma especial, trazendo-nos uma revelação grandiosa da Tua palavra, da apostila que ora estamos estudando. Enfim, Senhor, que possamos sair daqui enriquecidos na nossa alma, não apenas no conhecimento, no intelecto, mas sobretudo na alma e no espírito, mais animados, mais dispostos, mais avivados, mais desejosos em Te servir com mais qualidade para a glória do Teu nome. Abençoe cada irmão de uma forma especial. Eu oro a Ti, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Página de número 31, capítulo 6. Para hoje restam-nos falar das duas últimas dispensações. Até semana passada chegamos à quinta dispensação, a da lei. Mostramos aí toda a representação da lei no sentido de apontar para Cristo. Então a lei, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que a lei serviu de aio, uma espécie de escravo do lar, ou de alguém que tem a responsabilidade de ser o cuidador da pessoa que ainda dentro do lar é imatura, de uma criança. Então o aio é aquele que cuida até a maturidade, até que a pessoa atinja a idade adulta e a capacidade de responder por si mesma. Então a lei, ela vem fazendo isso, ela vem trazendo até Cristo, pois em Cristo nós atingimos a maturidade. A própria palavra de Deus, ela atinge, se a gente pode dizer assim, dentro da sua evolução da revelação, pois a revelação da palavra de Deus, ela vai se ampliando, ela vai crescendo ao longo do tempo, desde o Gênesis até os livros do Evangelho. Então quando chegamos em Cristo, chegamos ao ápice da revelação. O próprio autor da epístola aos Hebreus diz que, havendo Deus falado antigamente, lá no passado aos pais, por intermédio dos profetas, a nós nos últimos dias falou por intermédio do Filho. Isso é uma comparação da revelação antiga, profetas, os apóstolos, e a revelação grandiosa, o ápice, o máximo da revelação, que é o próprio Filho. Pois se a revelação é a palavra e o Filho é a palavra encarnada, logo podemos concluir que em Cristo nós temos o ápice, o suprassumo da revelação de Deus. É a graça de Deus, como eu venho dito também, venho dizendo, que em cada dispensação, a despeito de ter os seus nomes respectivos, inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, e pulando a graça, milênio, mas em cada dispensação há uma manifestação da graça de Deus. A manifestação da graça de Deus sempre ocorreu em escalas um pouco, talvez assim dizendo, um pouco menores do que a que nós temos na dispensação propriamente dita da graça. Paulo, escrevendo a Tito, diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, falando a respeito do Senhor Jesus, a manifestação dele. Então é a personificação da graça. A cruz, a morte, o sacrifício de Cristo é a personificação da graça de Deus. Vamos falar um pouco sobre ela então. É na cruz, é no derramar do sangue, da água, que a igreja nasce. Essa dispensação também é chamada de dispensação da igreja, porém ela só vai começar a exercer o seu ofício, o seu papel, a sua função de igreja na descida do Espírito Santo em Atos 2. É por isso que também chamamos de dispensação do Espírito Santo. Ali é a certidão de nascimento, ali é o pontapé inicial do exercício ministerial da igreja nessa dispensação, em Atos 2. Mas vamos aqui, página 31. Vamos falar um pouco dos conceitos que a nossa apostila traz acerca da dispensação da graça. Esta dispensação teve início praticamente no dia de Pentecostes.
e se propaga ainda, e tem sido o maior prazo de graça mantido por Deus em favor da humanidade, de uma forma universal. O apóstolo Paulo foi o principal agente da revelação da graça de Deus para esta dispensação. O próprio Cristo trouxe a graça de Deus à humanidade por meio de sua encarnação. Como estamos dizendo, a graça de Deus manifestado, encarnado em Cristo. Mas foi Paulo que fez a exposição da mesma. Certamente, o dispensacionalista não diz que não havia graça demonstrada antes da vinda de Cristo, assim como não pode dizer que não existe mais lei depois de sua vinda. Mas as Escrituras dizem que sua vinda demonstrou a graça de Deus com tamanha magnitude que todas as demonstrações anteriores eram como se nada fosse. Nós estamos aqui diante de um rio caudaloso de graça. A dispensação da graça é o desembocar de todas as manifestações anteriores de graça. Então, como se fossem rios, cada uma dispensação, rios de graça. Mas agora, na dispensação da graça, todos esses rios convergem ou desaguam no mar, no oceano de graça. É essa a dispensação, é o mar da graça, é o oceano da graça que nós estamos vivendo. Agora, nem tudo na dispensação da graça, nem tudo é motivo para nós, ou seria uma indução ou uma indicação de que poderíamos ou deveríamos viver uma vida licenciosa. Não, hipótese alguma. Nós vamos ver que a graça é também, como todas as dispensações, um período de tempo probatório. E se há muita graça, se há muita bondade, se há muita beneficência, como em tudo aquilo que Deus faz vem acompanhado de responsabilidade, se há muita graça, há também muita responsabilidade. Essa dispensação é a dispensação que demanda, exige de nós muita responsabilidade para usufruir da graça que se tem manifestado sobre nós. Debaixo da graça, já que estamos falando de responsabilidade, debaixo da graça, a responsabilidade do homem é aceitar o dom de justiça dado livremente por Deus a todos. Vamos, até tem a referência aí, Romanos 5, do versículo 15 ao 18, vamos já fazer menção desta referência. A responsabilidade é aceitar o dom de justiça que é dado por Deus livremente a todos os homens. Romanos capítulo 5, eu vou começar a leitura no versículo 12 até o 18. Ela vai fazer o contraste da primeira dispensação, inocência, até os dias atuais. Aquele paralelo entre o primeiro e o último Adão. O primeiro e o último. O Adão humano do Éden e Cristo. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Este versículo nós falamos bastante na primeira aula. Verso 15. Mas não é assim. O dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom com a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só
a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Então é o paralelo, Adão, Cristo, primeiro e último Adão. Se a falha, o erro, o equívoco, a ofensa de Adão fez com que o pecado entrasse, o pecado traz com ele a morte. Em Cristo, a ofensa, quando diz em Cristo, está sendo agora imputada a Cristo as ofensas de todos os que vêm depois de Adão pecando, e Cristo assume sobre ele essas ofensas, esses pecados, essas falhas cometidas contra Deus, tudo vem sobre ele no madeiro, e ele paga então por essas ofensas. Uma vez pagando pelas ofensas, pelos pecados, agora ele vai manifestar graça sobre aqueles que estão nele, que lançaram sobre ele seus pecados, que estão vivendo em obediência e submissão a ele. Eu vou continuar explicando isso depois que nós lermos os subtópicos, os pontos, mas essa aqui é a palavra-chave, essa substituição, esta transferência, os nossos pecados lançados a Cristo, a justiça de Cristo imputada a nós. Não há consciência do pecado, Deus não leva em conta o pecado. Essa lei não se refere apenas à lei dada por Moisés no Monte Sinai, mas se refere à lei da consciência que a pessoa atinge depois de certa idade, a maturidade. Aí ela tem consciência do seu pecado praticado. Uma pessoa que já nasce, e eu falei isso em outras ocasiões, algumas pessoas até assustaram. Todas as pessoas nascem em pecado, herdado de Adão, então já nasce condenada à morte. Aí alguém me pergunta, mas como é que uma criança de 1 mês, 5 meses, 1 ano, nasce em pecado, nasce condenada à morte? Então se ela morrer, ela é condenada? Não, ela nasce condenada, mas como ela não tem a lei da consciência, não tem consciência do pecado, não é imputado sobre ela o pecado que está nela. Isso aqui está dizendo, a lei do pecado, mas ela não tem consciência, então não é levada em consideração. Atingiu a consciência do pecado que já está inoculado no ser humano, e é questão de tempo para ser praticado. Aí a partir desse momento esse pecado ele é computado, ou melhor, ele Deus vai cobrá-lo da pessoa, porque ela tem consciência da prática do pecado. É essa a lei da consciência do pecado. Então todos nascem debaixo da lei do pecado, mas só vai assumir a consciência disso depois de dado tempo. Que também aqui é subjetivo dizer que idade, né? Alguém pergunta com 8, com 9, com 10, com 12, com 15, é subjetivo. A gente pensar numa criança de 9 anos há 50 anos atrás, no interiorzão do Brasil, uma criança de 9 anos na nossa região aqui, no pleno século XXI, isso é subjetivo. Então isso é de foro íntimo e pessoal. Deus sabe o momento oportuno que cada um atinge a consciência, e por isso ele já vai ser cobrado pelo pecado que praticou. Do contrário, não é reputado, porque não tem consciência. É isso daí que esse texto, dentro do contexto, está revelando para nós. Bom, há 2 aspectos da graça de Deus nesta dispensação. A bênção é totalmente pela graça, e a graça é para todos. Deus não está mais lidando apenas com uma nação, como exemplo, mas com toda a humanidade. A grande maioria o tem rejeitado, e como resultado disso será julgada. A dispensação terminará com a segunda vinda de Cristo, porque conforme já foi sugerido, o próprio período da tribulação não é uma dispensação separada, mas o julgamento sobre as pessoas vivas que rejeitam a Cristo no final desta presente dispensação. Os textos bíblicos referentes são Atos 2:1 até Apocalipse 19:21. Estou falando do hiato da dispensação da graça. Atos 2:1 começa até Apocalipse 19:21. É o intervalo dessa dispensação que nós estamos vivendo nela. Então, como cada e toda dispensação,
é um período de tempo no qual o homem é provado com relação a uma revelação recebida da parte de Deus. Nós estamos nesse período probatório. E como cada dispensação, aqueles que são reprovados dentro desse intervalo, mediante a dispensação, mediante a revelação que receberam, então um juízo é derramado, uma consequência da parte de Deus advém sobre aqueles que têm transgredido a revelação que Deus lhe deu. O juízo ao término dessa dispensação que estamos vivendo, a da graça, qual é o juízo que virá sobre aqueles que vivem na desobediência? Qual é o juízo do final dessa dispensação, irmãos? A grande tribulação, já que a dispensação termina com o arrebatamento da igreja e, consequentemente, ou de forma imediata, podemos assim dizer, começa o juízo, o julgamento de Deus em forma dos selos, das trombetas e das taças. Privilégios extraordinários dados à humanidade nessa dispensação. Primeiro privilégio: a humanidade passa a ser o objeto do amor de Deus. Toda a humanidade. A entrega de Cristo só uma manifestação plena do amor de Deus. O texto que eu coloquei aí, o texto áureo da Bíblia diz: porque Deus amou o mundo. Claro que não está se referindo ao sistema mundano, corrupto, caído. Está se referindo às pessoas. Que pessoas Deus amou? Todas as pessoas do mundo. Deus amou o mundo. Até que ponto Deus amou o mundo? De tal maneira, a ponto de dar o seu próprio filho para morrer por todos aqueles que crerem, que aceitarem. Então, isso é uma demonstração de amor. E todo mundo, toda a humanidade é objeto do amor de Deus. Ainda a humanidade é objeto da revelação pessoal de Deus. Cristo, a revelação pessoal de Deus, entrega à humanidade. Isso é mais um grandioso privilégio dessa dispensação. E nunca se esqueça, toda vez que eu falar em grande privilégio, entenda, atrelado ao grande privilégio, grande responsabilidade. Você virar as costas para uma revelação que diz: não coma desse fruto, é uma coisa. Você virar as costas para uma revelação que diz: se espalhe e povoem a terra, você é desobediente. Você virar as costas para uma revelação que diz: povoem essa terra, fiquem aqui, dispensação patriarcal. Você for ser desobediente a uma revelação que diz: obedeçam à lei. Agora você ser desobediente a uma revelação que diz: recebam meu filho que eu entreguei para morrer por vocês. E as pessoas dizem: não quero, não aceito. Virar as costas para a oferta de amor de Deus em entregar o filho, o que você acha? Não é muito pior do que ser desobediente ao comer um fruto, ao não povoar uma terra, ao não, enfim. O privilégio é grande, receber o filho, a responsabilidade também. Então, não é à toa que o juízo, no final, a grande tribulação, ó, eu não recomendaria você passar por ela não, viu? Terceiro, a humanidade é objeto da salvação gratuita por meio da fé. Bom, de que maneira? Mediante o perdão dos pecados, mediante a reconciliação com Deus, mediante a adoção como filho, mediante a restauração da comunhão com Deus em um corpo, mediante o privilégio de tornar-se herdeiros de uma herança incorruptível, eterna. Ainda, esta dispensação é absolutamente universal. Todos, em qualquer lugar, em qualquer tempo, de qualquer povo, nação, língua, tribo, cultura, está extensivo a todos eles. Então, o privilégio é grandioso. Isso aqui está falando, ó, eu estou trazendo aqui. É por isso que eu falei desde o começo a importância de nós estudarmos o dispensacionalismo de uma forma sequencial e fazer todo o possível para não faltar nenhuma das aulas, porque é uma sequência, vai se conectando, vai se encaixando, vai fazendo sentido as revelações anteriores à luz das novas revelações, porque a revelação é progressiva.
Então alguma coisa que ficou obscura porque era figura, porque era símbolo, porque era tipo, quando o antítipo se revela, aí o tipo passa a fazer sentido. Às vezes a tipologia é assim, você não entende muito o que aquele tipo quer dizer, mas quando o antítipo, que é aquele a quem o tipo está representando, nós chamamos de antítipo, a revelação do tipo, quando ele se manifesta, então o tipo faz todo sentido. Assim na revelação progressiva dispensacionalismo, a inocência, a consciência, o governo humano, vai fazendo sentido à luz das revelações subsequentes. E agora, nós estamos entendendo aqui na graça, vamos continuar entendendo, que a manifestação, a revelação, a encarnação de Cristo é o ponto máximo da restauração daquilo que começou a se perder no Éden. A promessa de Gênesis 3,15. A perda qual foi a maior perda do homem no Éden? O que ele perdeu de mais precioso que tinha, e no Éden, em virtude do pecado, ele perdeu. Eu não vou usar só o mais, mas eu vou permitir que vocês citem. Ele perdeu muita coisa, e vem perdendo desde o Éden. Mas eu quero que você possa me dizer aqui, o que você entendeu ao longo dessas aulas, que o homem, desde o pecado no Éden, o que ele tinha, e tinha em plenitude, tinha em abundância, tinha em perfeição, mas desde o Éden vem perdendo. O que? Primeiro, a comunhão. A gente vai, esse aqui é o carro-chefe, a comunhão. Perdeu a comunhão, todo o resto que a gente falar aqui é resultado, é reflexo da perda de comunhão. Perdeu a comunhão porque, olha só, o que o homem tinha dentro dele que lhe facultava perfeita comunhão com Deus? Que ele perde com a entrada do pecado. O Espírito de vida. Porque Deus disse, no dia que pecar, certamente morrerá. Aí nós levantamos a questão, ele pecou, eu perguntei, natural, física, corporeamente, a carne dele, no dia que ele pecou, ele morreu? Qual foi a morte que ele experimentou no dia que pecou? O espírito dele morreu. O espírito nele morreu. E o espírito é o que nos dá a conexão, o contato, a intimidade com Deus. Depois da morte espiritual vem a morte da alma, morte dos sentimentos, morte dos pensamentos, morte da vontade. Aquilo que ele era Senhor, ele passa a ser agora escravo. Porque não tem mais a batalha. Antes não existia batalha pelo domínio da alma. Agora, com a morte do espírito, a alma é dominada pelo pecado. E depois a consequência vai ser a morte física, a morte do corpo. Então ele perde a comunhão. O espírito dele está morto dentro dele. O espírito morto dentro dele foi destronado, o Espírito Santo dentro do homem. Não tem mais o contato, a comunhão perfeita, plena com o Criador. Por isso que Deus está perguntando onde é que você está. O elo de ligação, contato que tínhamos se perdeu. Onde é que está o seu homem interior? Eu não estou falando com Adão carne, não estou falando com Adão carnal, não estou falando com Adão ser humano, estou falando com Adão espiritual. Cadê ele? Morreu. Está morto. O Adão espiritual, que é com quem Deus se comunica. Jesus vem restaurando isso. O tempo aqui não vai permitir, é claro, eu retroceder bastante para a gente fazer essa conexão, mas dentro desse ponto aqui, até fala um pouquinho, uma mensagem que estive pregando em Linhares, está no canal também no YouTube, Torna para mim, diz o Senhor. Eu falei um pouco sobre isso lá, mas eu vou trazer aqui alguma coisa para você, que é o seguinte: quando Deus faz o homem, pensa aqui comigo, o homem, qual o material, matéria-prima que Deus vai usar, matéria-prima já pronta para formar o homem? Ele veio do barro. O homem é um vaso de barro. Vaso de barro. Formou o vaso de barro. O homem, vaso de barro. Só que vaso de barro não tem valor. O que dá valor ao vaso de barro, Paulo diz, é o quê? O que tem dentro do vaso de barro. É um vaso de barro, mas está cheio de ouro? Opa! É um vaso de barro, está cheio de prata, metais preciosos, enfim, pedras preciosas,
já deu valor ao vaso de barro, pelo que tem dentro dele. O que acontece então no Éden? O vaso de barro, sopro do Espírito sobre ele, sopro de Deus, ele recebe dentro dele agora o que é de precioso. Quando o pecado vem, o sopro agora do inimigo, não é assim, não morre nada, é mentira de Deus. Isso daqui, são marteladas do inimigo no vaso de barro. E aquela conversa que vai se estendendo, que vai dando trela e vai batendo, o vaso rachou. Quando o vaso rachou, o conteúdo que tinha dentro foi embora. Quando Deus chegou para falar com o vaso de barro, não tinha mais contato, porque o conteúdo de dentro foi embora. O vaso rachou, o conteúdo foi embora. E agora? Como é que faz com esse vaso? Quebra e joga fora ou restaura o vaso? Quer ver uma coisa? Qual o capítulo da Bíblia que fala do oleiro, do vaso? Então vamos a ele. É óbvio, não estou forçando barra, o texto de Jeremias 18 está se referindo à nação de Judá. É uma profecia para o povo de Deus, porque naquele momento o vaso de barro que tinha o precioso tesouro da revelação de Deus era ele. Isso aqui é aplicável a todos nós. Jeremias vai ouvir a palavra do Senhor. Todos aí, Jeremias 18? Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce lá na casa do oleiro, lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem a seus olhos fazer. Versículo 4, você está olhando na sua Bíblia aí? Como o vaso que ele fazia de barro fez o que? Quem vai me ajudar aí na tradução revista atualizada? Quem está com a tradução em revista atualizada? O vaso fez o que? Ninguém está com outra tradução aí não? Se estragou, meu irmão. Esse vaso aí não quebrou não. O verbo hebraico aqui é shakta, significa estragar, não é quebrar. Não é quebrar. Vou confundir um pouquinho você aí. Já está 50 anos de crente ouvindo que o vaso se quebrou. Estou dizendo que não quebrou. Mas não quebrou mesmo não. Ele não quebrou porque o oleiro está trabalhando sobre as rodas e ele está com uma matéria-prima na mão. Se ele está trabalhando na matéria-prima, que é o barro, para fazer o vaso, se está na mão do oleiro, ainda é barro maleável, não endureceu, não foi levado ao forno. Você nunca ouviu uma pregação sobre o processo da confecção do vaso? Depois que ele termina de fabricar na mão, vai levar para o forno para secar e ficar rígido, fica duro. Não secou, não enrijeceu, não foi, está ainda ali na mão do oleiro, maleável. Só que estragou, começou a entrar componentes que degeneraram a qualidade do barro, fez com que ele rachasse. Rachado perde o conteúdo do que está dentro. Então o oleiro vai fazer o seguinte: ele vai pegar a massa, vai ter que lavar toda a massa, purificar toda aquela massa, o barro, para começar a fazer dele mesmo um outro vaso. Na tradução original, um vaso melhor. Se você continuar lendo Jeremias 18, chegar no 19, você vai encontrar um vaso quebrado. No 19 o vaso quebrou. Sabe o que aconteceu com o vaso quebrado? Foi jogado lá no vale de Rinom, que em outras traduções é uma tipologia do inferno, lago de fogo e enxofre. Esse vaso que não dá mais para ser trabalhado por Deus, que não permite mais Deus trabalhar nele, esse aí já era. Mas ainda é possível o oleiro trabalhar nele, está na mão do oleiro,
então ele vai fazer deste barro um vaso melhor. Adão, lá no Éden, se estragou. E a humanidade vem sendo reproduzida, a imagem do Adão estragado, uma humanidade estragada, por causa do fermento do pecado, da podridão do pecado na massa. Jesus vem para fazer o seguinte: eu não vou destruir os vasos de barro, eu vou tirar a impureza da massa, do barro, e aí eu vou fazer dele um vaso melhor. Seria muito bom se você estivesse conosco aqui na aula, hein? Você está aí em outro lugar. Estou falando de você aqui. Estou falando de você aqui. Você está. Estou falando que Jesus está fazendo de você um vaso melhor. Você está na mão dele. Ele está te melhorando. Estou falando de você aqui. Então, Adão. Vou voltar para a apostila. Em Adão o vaso rachou e a presença saiu. Em Cristo o vaso está sendo restaurado e o Espírito volta. Irmãos, o ministério terreno de Cristo é a restauração do vaso. Tem uns vasos que é mais fácil restaurar, outros mais difícil. O Pedro foi difícil, 3 anos e meio de ministério, está lá no finalzinho ainda, o Pedro pegando da espada, cortando a orelha, Jesus conversando com ele nos últimos momentos antes do Getsemane, dizendo: Pedro, eu orei por você, quando você se converter, o seu vaso é difícil, sua matéria está difícil, mas eu não vou desistir de você não, eu vou dar um jeito em você também, Pedro. E deu. Depois da morte, quando os pecados são colocados em Cristo, são imputados nele, ele está tirando a impureza que estragou o barro, tirou a impureza, voltou a ser matéria-prima boa, aí deixa agora 10 dias lá no forno, depois da ascensão, 10 dias no forno, secou no forno, o vaso está bom, restaurado, sequinho, pronto. Pai, pode mandar o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Pode botar o tesouro precioso de novo dentro do vaso, porque eu restaurei o vaso. Será que eu tenho meia dúzia de vasos restaurados aqui dentro, que tem o Espírito Santo dentro dele? Pode devolver agora a presença que foi perdida pelo pecado. Agora, a responsabilidade nessa dispensação, manter essa presença. Porque se você continuar dando lugar à carne e ao pecado, vai rachando o vaso e ela vai embora. Agora, se você escolhe viver em submissão ao Espírito Santo, em caminho de santidade, o Espírito não sai de você, pelo contrário, te leva ao encontro de Cristo no final da dispensação, que é o arrebatamento. A vontade de Deus para com todos, para com os judeus, povo privilegiado sob a lei, povo único, não há acepção. Todos os homens, indistintamente, estão debaixo do pecado, motivo porque trata a todos por igual. A salvação gratuita para todos por igual. Cristo é a única solução e esperança. Em relação aos gentios, povo ímpio, ainda sob governo humano separado de Deus, considerado como imundos até o início da dispensação da igreja, mortos em pecados, perdidos, agora estão sendo também alvos do amor de Deus, com possibilidade de libertação. Em Cristo está também a única possibilidade. Para a igreja universal, povo adquirido de modo especial, transformado em igreja, transformado no corpo de Cristo, com possibilidade de manter-se santa, um povo que é posto à parte para uso exclusivo de Deus, sendo a geração eleita, o sacerdócio real, feita a morada de Deus em espírito, ou seja, o templo do Deus vivo, do Espírito Santo, o vaso que traz de volta dentro de si o tesouro, a comunhão restaurada. Para a comunhão ser restaurada, o nosso espírito tem que voltar a ter vida. O nosso espírito revive na regeneração. O que é a regeneração? Nascer de novo, é como nós chamamos. Nascer de novo. A palavra grega, que vai ser usada poucas vezes no Novo Testamento, que é traduzida por regeneração, a palavra grega são duas palavras na verdade que se juntam: palim, gnésia.
ou gnesia, palim, gnesia. Nós chamamos de regeneração, palim, gnesia. Palim, essa palavra, palim, significa novo, de novo, novamente, outra vez. Gnesia ou gnésia é a mesma palavra que dá origem ao primeiro livro da Bíblia, que nós chamamos de livro do Gênesis. Por que ele tem o nome de Gênesis? Porque a palavra Gênesis em grego é origem, início, princípio. Junte as duas palavras, palim, gnésia. De novo, a origem. De novo, ao princípio. De novo, ao começo. O que é regeneração, irmão Márcio? É voltar à origem, voltar ao começo, voltar a ser como era Adão antes do pecado. Oh, glória a Deus. Pai, meu Jesus, estou me esforçando. Voltar à origem, voltar ao Éden, voltar à comunhão perfeita, nascer de novo. A graça nos faculta a possibilidade de ter de novo o que nosso pai perdeu pelo pecado, nosso pai Adão, o primeiro Cristo. Então nós estamos avançando em direção à origem, nós estamos caminhando em direção ao princípio, nós estamos voltando para o Éden. Ao que vencer, eu lhe darei o direito de comer da árvore que está no Éden de Deus. Vai voltar para lá, meu irmão. Só que agora com o direito de comer. Foi proibido por causa do pecado. Agora vai poder comer da árvore da vida, que Adão escolheu comer do conhecimento do bem e do mal. Então foi proibido comer da vida. Os querubins vieram, fecharam a entrada do Éden para que ele não tivesse acesso. Mas o que venceu, o que é isso? Adão não pode comer por causa do pecado. Você venceu, venceu a carne, venceu o diabo, venceu o pecado, venceu a você mesmo, venceu. Então você tem direito de comer da árvore da vida que está no meio do jardim. Pode voltar para o Éden. E os querubins, sai da frente, por quê? Porque ele tem o meu espírito dentro dele, minha natureza dentro dele. Isso é a graça. É nos trazer de volta ao Éden, é nos trazer de volta para Deus. Então, perceba, há um relacionamento que nós temos que nutrir, conservar, com o Espírito Santo, que é o agente divino, que conduz esta dispensação, é a dispensação do Espírito, é Ele quem conduz. Então, existem níveis de relacionamento que nós devemos ter com o Espírito Santo. Existem várias inter-relações com o Espírito Santo. A gente tem vários termos no Novo Testamento que dizem respeito a esta relação com o Espírito Santo. Por exemplo, ter o Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. São vários termos que estão atrelados, ligados ao relacionamento do regenerado com o Espírito Santo. Toda pessoa regenerada, nascida de novo, que de fato abandonou a vida pregressa de pecado e o domínio da carne, foi convencida pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, rendeu-se ao senhorio de Cristo. Esta pessoa recebe o Espírito Santo. Então ela tem o Espírito Santo dentro dela. É o vaso de barro tendo o tesouro de novo dentro de si, comunhão restaurada. Então ela começa a ter desejo de orar, ler Bíblia, jejuar. Ela começa a se entristecer a cada vez que peca, falha, porque ela tem o Espírito Santo. Então ter o Espírito Santo é o que a Bíblia chama de um dom, o dom do Espírito Santo. Receber o dom do Espírito Santo, da presença. Tudo aqui recebe-se na regeneração. É um dom, é graça, é a misericórdia. O Espírito habitando em vaso de barro, pecadores que somos. Isso é um dom. Só que a Bíblia fala ainda sobre batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo é uma promessa. Foi Deus que prometeu. Jesus reforçou a promessa.
A promessa que ouviste de mim, que o Pai disse: vós sereis batizados no Espírito Santo, no outono, tanto faz, não muito depois disso. Isso é promessa. Então, não significa que quem não é batizado não tem. Ter é um dom, batismo é uma promessa. Se você crê que Deus é fiel para cumprir as promessas, você tem que ter expectativa de que vai receber o batismo. Você deve buscar, você deve estar em fidelidade, na posição para receber a promessa. Ser cheio do Espírito Santo nem é um dom, nem é uma promessa. É uma ordenança de Deus para cada cristão. Ser batizado depende de Deus, porque Ele que prometeu. Ser cheio é obrigação minha. Eu não posso dizer eu não sou cheio porque Deus não. Ser cheio é obrigação minha. Enchei-vos. A atitude, a iniciativa, a postura é minha. Enchei-vos. Isso é ordenança, isso é obrigação. Ser cheio, ser completamente dominado pelo Espírito Santo, produzir o fruto do Espírito, que é a manifestação do caráter de Cristo, que implica dizer que você de fato nasceu de novo e Cristo está em você. Você está reproduzindo o caráter dele, a vida dele está em você. É obrigação minha, sua, nossa, ser cheio do Espírito Santo. A gente tem que buscar isso diariamente, através da mortificação da carne, da nossa vontade, e etc. E submissão ao Espírito Santo. Então não confunda ser batizado e ser cheio. Aí tem gente que diz que quem não é cheio não vai para o céu, quem não é batizado não vai para o céu, e batismo confunde com ser cheio, confunde ser cheio com regeneração, e fala, não nasceu de novo porque nunca falou língua. Não confunda as coisas. São níveis de relacionamento com o Espírito Santo nessa dispensação. Tudo começa com o recebimento dele, através do ato do novo nascimento, regeneração. Futuro da igreja fiel. Para onde vai a igreja fiel quando esta dispensação terminar? Por favor, em voz alta aí, alguém me ajude e leia esses pontos. Importante, não serão julgados. Depois eu falo sobre isso de novo. Serão galardoados. 7. Estarão com Cristo eternamente. A igreja fiel não será julgada. Eu estou falando de julgamento para galardão. Tribunal de Cristo. Julgamento de obras para galardão, isso é outra coisa. Esse julgamento aqui que eu estou dizendo que a igreja não vai passar, é o julgamento pelos pecados dela, para saber se tem direito ou não tem direito à salvação. A igreja não passa por esse julgamento. Mas Deus está sendo injusto? Deus não vai julgar a igreja pelos seus pecados? Deus não vai cobrar de nós os nossos pecados? Teria um teólogo aqui para me explicar por que a igreja não será julgada. Porque ela já foi julgada na cruz do Calvário. Cristo assumiu a nossa dívida e pagou por ela. Colossenses, toda cédula, toda dívida, toda condenação que havia contra nós, ele fez o que na cruz? Rasgou, cravou, não deve mais nada. Então por que julgamento? O que pesava contra você, o que pesava contra mim, o que pesava contra nós, já foi pago. Não há mais julgamento. Por isso que a igreja não será julgada. Todos aqueles que não estão em Cristo estão em dívida com Deus. Então serão julgados, porque estão ainda com a dívida em aberto. Nós que estamos em Cristo, já fomos em Cristo julgados. E Cristo já pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Então é um privilégio de quem está em Cristo. Seus pecados já foram julgados, condenados em Cristo, e agora ele recebe a justificação que vem do Senhor Jesus. Em relação à humanidade, como em todas as outras dispensações, existem as falhas, por isso a condenação. A humanidade tem falhado, os judeus, os gentios têm falhado, e a igreja
Não a igreja fiel, a gente falou da igreja fiel na letra anterior, a igreja fiel. Mas agora a igreja como um todo, a igreja instituição, a igreja que leva o nome de igreja que está espalhada sobre a terra, as denominações, enfim, as instituições, a igreja tornou-se uma organização estatal, uma política universalista, uma igreja que era casada com o Estado. Foi o primeiro passo negativo da igreja. Isso aqui no início da Idade Média, a igreja casando-se com o Estado. A igreja passa a ser, esta igreja estatal, esta igreja organização casada com o mundo, passa a ser uma habitação de demônios. Esta igreja é apenas uma religião, uma filosofia de vida falida. Esta igreja deixou de pregar o Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem que liberta do pecado, a mensagem que leva para o céu. A igreja uniu-se ao mundo. Finalmente, temos, porém, uma realidade incontestável, registrada em 2 Timóteo 2,19, que diz: contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo: o Senhor conhece os seus. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Até mesmo dentro da igreja, instituição, o Senhor conhece aquele que dentro do grupo todo, aqueles que são dele. Nem todos são dele. Nem todos que estão na igreja, instituição, são igreja. Estão na igreja, mas não significa que são igreja. Falei um pouco sobre isso na segunda-feira passada, quando falamos aqui, inclusive, que a igreja precisa ser igreja fora da igreja. A igreja, nós, as pessoas, temos que agir como igreja verdadeira, corpo de Cristo, fora do ambiente do templo, lá fora, sendo igreja. Então não tem essa de ir à igreja, é ser igreja. Nós precisamos ter cuidado para não virarmos religiosos, para não nos institucionalizarmos, termos compromisso com a instituição, com o regimento interno, com liderança humana, constituída por Deus, mas humana, e não sermos igreja de fato e de verdade, corpo de Cristo, conduzidos por Ele, e habitação do Espírito Santo de Deus. Juízo que sobrevirá ao fim desta dispensação, a grande tribulação, sobre os judeus, sobre os gentios, sobre a igreja infiel, como consequência semelhante que sobrevirá aos judeus, também sobrevirá à igreja infiel. Nota, a dispensação da graça findará com o julgamento das nações gentílicas, reunidas sob o comando do anticristo no final da grande tribulação. Em seguida, será estabelecido o milênio, assunto de daqui a pouco, depois do nosso rápido intervalo. O reino milenial será habitado por seres de duas categorias: santos glorificados e as nações sobreviventes do juízo de Deus no final da grande tribulação, não necessariamente salvas, gerando filhos, que terão vida muito longa sobre a terra, em perfeita paz e com conhecimento de Deus. Então aqui são os habitantes, ou os participantes da próxima dispensação, o milênio. Santos glorificados. Então a igreja, que terá sido arrebatada 7 anos antes do final da grande tribulação, claro, ela não passará pela tribulação. Então, quando termina a grande tribulação, com a vinda e a manifestação de Cristo em glória para pôr fim ao nefasto império do anticristo, a igreja vem com ele, vem com Cristo, em corpos glorificados, e passa a habitar a Jerusalém terrestre, tanto quanto a celeste, porque tem corpos glorificados, junto com Cristo. Mas Mateus 24, 25, o sermão profético, Jesus vai falar sobre o julgamento das nações ao final da grande tribulação. Os sobreviventes do período tribulacional serão julgados por Cristo no vale de Josafá, no final da grande tribulação. Será posto, ou serão postos à esquerda
as nações bode, serão postas à direita as nações ovelhas, e ambas serão julgadas em relação ao que tiverem feito aos filhinhos, aos irmãos, a Israel, no período da tribulação. Os que fizeram mal a Israel no período tribulacional, os bodes, serão lançados ao inferno. Os que fizeram bem a Israel no período da tribulação serão convidados a entrar no reino, cujo qual está preparado desde antes da fundação do mundo. O fazer bem ou mal a Israel não é crivo, não é critério para salvação, mas estará sendo um critério para permitir que se entre na última dispensação. E aí sim, uma dispensação, um período de tempo que o homem é provado. Então ele está tendo a oportunidade de passar por mais um período probatório. E aí sim, receber ou não a salvação, que como sempre em todas as dispensações é oferecida por intermédio de Cristo, quer tipológica, simbólica, alegórica, figurada, histórica, profética ou pessoalmente, como será